Irmãos e irmãs, hoje a igreja se alegra de maneira completamente nova. Cada vez que nós celebramos a Páscoa, não é uma simples lembrança, mas de verdade nós trazemos à tona aquilo que Jesus fez e faz por cada um de nós. Em primeiro lugar, gostaria de dizer da beleza e também da profundidade desse momento que nós estamos vivendo. Essa vigília é chamada mãe de todas as vigílias, a vigília pascal. A primeira parte, como nós iniciamos com a bênção do fogo novo e também com a preparação desta grande vela que é o círio pascal e que representa Cristo ressuscitado, luz do mundo, juntamente com as leituras do Antigo Testamento que nós ouvimos. Ao todo, com o Evangelho, são 9 leituras, 3 vezes 3, 3 na perfeição da Trindade, né? Então, 3 vezes 3, mais do que perfeito, contam para nós a história do povo, a história da criação do mundo. A primeira leitura que nós ouvimos é tirada do livro do Gênesis, e é muito interessante porque, se vocês repararam bem, no versículo 3, terceiro versículo, está escrito assim: Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Essa luz não é o sol, essa luz não são os astros, porque este é o primeiro dia da criação, e somente no quarto dia é que Deus vai criar os luminares dos céus, o sol, a lua, as estrelas, né? Então, essa separação que Deus faz no início entre luz e trevas, por outro lado, diz respeito da ação de Deus no mundo. O que Deus não criou, segundo o livro do Gênesis? Qual uma coisa que Deus não criou, mas que existe desde o princípio? Deus criou todas as coisas e viu que eram boas, mas tem uma coisa que Deus não cria, e existe: o mal. Deus não criou o mal. Tudo que Deus criou era bom. Então, de onde vêm as trevas? Qual é a origem do mal? Vai nos recordar o Papa Bento XVI, em uma de suas homilias, que o mal é a negação de Deus. Quando Adão nega Deus no paraíso, ali se apresenta o mal. Toda vez que nós negamos Deus, aí se apresenta de novo as trevas, o mal, e o nosso coração fica em pecado, a nossa vida entra na escuridão, como estava hoje essa igreja quando nós chegamos aqui, nas trevas. E a partir do pecado de Adão, que comeu da árvore, o fruto proibido, porque aquela que Deus havia dado a ele como companheira, Eva, osso dos seus ossos, tirado da sua costela, ou seja, da sequela aberta de Adão, nasceu Eva, a mãe dos viventes, e também aquela que induziu Adão ao pecado. Da sequela aberta de Cristo, do lado aberto de Cristo, nasce a igreja. Então, o primeiro pensamento que eu gostaria de trazer: na noite de hoje, Páscoa,
nós estamos celebrando também a luz que é Deus e que ilumina o mundo através da sua igreja. Muito bonita a imagem que a igreja nos dá do Círio Pascal. O que é o Círio Pascal? É uma vela, e essa vela, inclusive, é mencionado aquele cântico que eu fiz no início, o padre faz no início, chamado de Precôrio Pascal, o Exúlio, né? Aquele canto que a gente faz, o primeiro canto dessa noite. E em um determinado momento do canto, disse assim, que o círio é feito da cera da abelha virgem. O círio é feito de cera virgem, cera de abelha. Por que a abelha? As abelhas, elas trabalham em cooperação, né? Uma abelha sozinha não faz absolutamente nada, mas uma colmeia inteira, eles podem fabricar o mel, que é doce, e também podem produzir a cera, do qual nós fazemos o círio. A igreja é também como uma grande cooperação, onde muitas pessoas colocam à disposição os seus dons e tecem juntos para o mundo o lugar onde Deus coloca a sua luz, entendeu? A igreja não é a luz do mundo. A igreja é o instrumento através do qual Deus, que é luz, se manifesta no mundo. Cristo é a luz do mundo. E nós somos como que o sustentáculo para que a luz brilhe. E ao mesmo tempo o Círio Pascal, que é uma grande vela, ao longo do ano, durante o sacramento do batismo, quando ele é aceso, ele vai se consumindo. Isso significa que Cristo se consome por causa da sua igreja. Cristo se gasta por causa da sua igreja, se sacrifica por causa da sua igreja. Nós vimos nas leituras do Antigo Testamento a eleição do povo de Deus. O povo de Deus foi escolhido, foi eleito através de uma promessa que foi feita a Abraão, depois Abraão. Por causa da fé desse homem, Deus depositou nele a sua graça, por causa da fé de Abraão. Depois, Moisés, que é quem tira o povo do Egito, nós recordamos também uma das leituras. E por fim, esses são os nossos patriarcas. Noé também, né? Um dos patriarcas. Por causa da fé desses homens, Deus manteve a sua promessa. Só que tem um problema. O povo de Deus não parou de produzir trevas. Durante toda a sua história, nós estamos produzindo trevas. E aí foi necessário que o próprio Deus iluminasse o mundo com a sua luz. Pelo mistério da encarnação, nós conhecemos a Deus. Ninguém tinha visto, exceto Moisés, viu a sarça ardente, mas o rosto de Deus ninguém tinha visto. É Jesus quem revela o rosto do Pai. Então, pelo mistério da encarnação, nós conhecemos a Deus. Mas qual é a resposta que o ser humano dá ao amor de Deus? Nós vimos agora ontem, na sexta-feira da Paixão. A resposta que o nosso coração dá, muitas vezes, é uma resposta que ofende, machuca e até mata. E Jesus, ele se ofereceu e se oferece em sacrifício por cada um de nós. Ele não tem medo do sacrifício, ele não corre do sacrifício, ele continua se consumindo como essa vela, todo o tempo. E aqui é muito importante a gente recordar, eu falei, do lado aberto de Adão nasce Eva, a mãe de todos os viventes. Do lado aberto de Cristo nasce a igreja. Por quê?
Porque a igreja é o novo povo de Deus, chamado de novo Israel, né? Todos aqueles que pelo batismo são marcados, esses podem ser salvos. Então quem é batizado tem o privilégio de chamar Deus de Pai, tem o privilégio da salvação. Nós merecemos a salvação? Nós somos merecedores da salvação? Sim ou não? Sim? Não. Ninguém merece a salvação. Porque para merecer, nós teríamos que oferecer a Deus algo que fosse suficiente para apagar os nossos pecados. A treva que a gente produziu, a gente teria que ser capaz de tirar do mundo. Alguém é capaz de fazer isso? Uma vez que a gente ofende a Deus, uma vez que eu ofendo a Deus, não tem como reparar, porque Deus é muito maior do que o ser humano. Uma vez que Deus é ofendido, somente Deus pode reparar essa ofensa. É o que Jesus faz, Ele se doa no nosso lugar, Ele é crucificado no nosso lugar. É muito bonita também a dinâmica dessa vigília, né? Luzes e trevas, noite e dia, morte e vida, clarão e escuridão. Eu me pergunto se nós verdadeiramente acreditamos na promessa de Jesus. E eu digo para vocês que se nós formos seguir o relato do Evangelho de hoje, nós não acreditamos o suficiente. Jesus havia dito durante todo o seu percurso da sua vida que Ele iria ressuscitar no terceiro dia. Hoje à tarde eu conversei com os apóstolos e eu expliquei para eles uma coisa. Por que são 3 dias, né? Por que Jesus ressuscita no terceiro dia, mas não foi ontem, né? É que é assim, só um parênteses, né? No calendário, a forma de ver o mundo oriental é diferente da nossa, ocidental. Os judeus, eles têm uma organização de tempo também diferente. Então, vocês já devem ter visto, todo mundo deve ter visto, quando o sol se põe, aparece no céu uma estrela muito luminosa, é chamada de Vésper, a estrela vespertina, da tarde, né? Na verdade é um planeta, né? Júpiter, mas nós chamamos de Vésper. Quando Vésper está no céu, é sinal de que morreu um dia e já está nascendo um novo dia. Então por isso Jesus morre que horas? Às 15 horas, 3 da tarde, na hora nona. A hora nona, às 15 horas, né? Depois às 4 horas, 5 horas ele é entregue no colo de sua mãe. Já é praticamente um novo dia, né? O sol já se põe 5h30. Então já é o segundo dia. Jesus já é sepultado antes da Páscoa, né? Porque senão eles ficariam impuros para comer a Páscoa, não podia tocar em nenhum cadáver. Então Jesus já é sepultado antes de iniciar o segundo dia. Então quando Jesus está no sepulcro já é o segundo dia. E aí no sábado hoje, quando cai de novo à tarde, aparece a véspera, terceiro dia da sua morte. Por isso se conta 3, né? Então, Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Onde é que estavam os discípulos no terceiro dia? Fechados, com medo. E as mulheres? Corajosas, destemidas, porém incrédulas. Porque elas foram no sepulcro. Por que procurais entre os mortos quem está vivo? Jesus não tinha falado que ia ressuscitar? Então o que ela está fazendo no sepulcro? Onde está Nossa Senhora? Não se diz, porque ela não foi no sepulcro. Ela foi a única que teve fé.
foi no sepulcro, sabia que Jesus ia ressuscitar. E muito provavelmente, de acordo com as tradições mais antigas, Nossa Senhora apareceu primeiro a Jesus. Jesus apareceu primeiro a sua mãe. Lógico que isso não é relatado, mas é uma coisa que nós pensamos e induzimos. A pessoa mais importante da vida de Jesus é sua mãe. Aparece primeiro para ela. Mas o mais importante, nós não temos fé o suficiente para acreditar de fato que Jesus poderia ressuscitar dos mortos. E assim também isso pode nos atrapalhar na nossa caminhada. Às vezes a gente não tem fé o suficiente para acreditar que Deus pode agir na nossa miséria, na nossa vida, na nossa morte, nas nossas trevas. E aqui hoje um grande ensinamento para todos nós que somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos hoje o sustentáculo através do qual Deus manifesta a sua luz no mundo. Se você e eu não formos suporte para a luz de Deus, outras pessoas que são chamadas de pagãos vão ser, porque Deus sempre tem os seus seguidores. Por isso, nesta noite da vigília pascal, eu gostaria de incentivar cada um de nós aqui presentes para que, em primeiro lugar, nós nos reconheçamos como uma comunidade, a comunidade dos crentes, daqueles que acreditam, e por isso nós precisamos cooperar entre nós. Nós não somos pessoas separadas, distantes, desconhecidas. Nós somos uma igreja, nós formamos um corpo. E que testemunho nós damos para o mundo de uma igreja que acredita, que vive a sua fé, ou de uma igreja que vive na escuridão, seguindo, sabe-se lá o quê? Que tipo de igreja nós temos sido? Uma igreja iluminada? O batismo era chamado de rito de iluminação. O batizado, ele precisa ser uma pessoa de luz. E aí você pode levar isso também para o seu foro privado. Você tem sido luz na vida das pessoas. Nós não podemos passar a manhã da ressurreição, nós não podemos passar o dia da Páscoa, o tempo pascal, e ficarmos do mesmo jeito que a gente estava antes da quarta-feira de cinzas. Isso seria um desaforo muito grande para um Deus que morreu na cruz por nós. Uma tristeza muito grande. A gente precisa passar pela Quaresma, pela Páscoa, e nos vermos, nos tornarmos pessoas mais iluminadas, pessoas mais resplandecentes. Por isso, vamos colocar as nossas misérias, as nossas dificuldades, que muitas vezes são coisas banais. Muitas vezes a gente se divide por coisas boas, passageiras, que não levam a nada, dentro de casa, no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade. Muitas vezes a gente briga por coisas que não levam a nada, e muitas vezes que a gente precisaria defender a nossa fé, nós somos omissos, nós somos trevas, nós somos Judas, nós somos pior do que Judas, porque Judas não viu a ressurreição. A gente consegue ser muito pior do que Judas. Por isso, a pergunta que não quer calar no seu e no meu coração: que tipo de cristão que a gente tem sido? É melhor que não seja um cristão de trevas, é melhor que nem seja cristão. Um contra-testemunho é melhor que não tenha, é melhor ser chamado de pagão, pelo menos não dá contra-testemunho. Essa noite nós vamos renovar daqui a pouco as nossas promessas batismais, e eu gostaria muito que você, do fundo do seu coração, ao dizer renuncia ao demônio, a Satanás e as suas obras, você renunciasse de fato, e não só com a sua boca, porque não adianta falar da boca para fora, chegar lá fora e ficar espezinhando a vida dos outros. Não adianta. A gente precisa renunciar, limpar o nosso coração, se for preciso, com a confissão. E o batismo que nós recebemos à custa de sangue de Jesus
valha para nós a nossa salvação de fato. Hoje é dia de mudança, de iluminação, de restauração, de regeneração. Que a gente não saia da porta para fora do mesmo jeito que nós entramos, mas que a palavra de Deus consiga atingir o ponto mais profundo do nosso coração. Vamos deixar de lado as divisões, vamos caminhar na luz. Jesus é luz, e quem está com Jesus fica iluminado. Quem se afasta morre nas trevas. Um instante de silêncio. Convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos se for da sua vontade, e reze e peça nessa noite que Jesus ilumine o seu coração e expurgue para longe de você as trevas do pecado, da ignorância, do mal e da morte. Amém.